São 15 anos desde o lançamento da Política Nacional de Promoção da Saúde Integral da População Negra. A política existe, mas a sua aplicação é um desafio. O racismo estrutural resiste como uma barreira no acesso à saúde. No Sala de Convidados de hoje, a gente conversa sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde Integral da População Negra. O nosso país é racista. Essa é a primeira coisa que a gente precisa assumir. Uma sociedade que não discuta racismo não vai chegar a lugar nenhum. Sempre é um desafio esperar que a gente consiga fortalecer e potencializar esses processos de trabalho. Como é que pode ser construído um observatório que dê resposta a essas necessidades? A gente hoje tem que sair da narrativa e ir para a ação. As pessoas estão sozinhas, sabendo que existem várias medidas de proteção, mas elas não têm acesso. Conversando comigo hoje sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde Integral da População Negra, Lúcia Xavier, coordenadora da ONG Crioula. Também comigo aqui no estúdio, Ana Paula da Cunha, enfermeira e doutora em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz. E participando da conversa remotamente, Eliana Emetério, conselheira e integrante da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde. E eu adoro quando você participa de casa, me mandando as suas perguntas ou dividindo uma experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Só não deixa de participar. Lúcia, Ana Paula, Eliana, que prazer estar com vocês três aqui. Que reunião boa de mulheres para falar dessa política que precisa ser implementada com força, né, Lúcia? Eu vou começar com você. Eu, no início, na abertura do programa, eu cito 15 anos, mas é só um marco, né? Queria que você falasse que marco é esse e que a política já existe bem antes disso, né? Fala um pouquinho para a gente disso. Claro. O movimento de mulheres negras, o movimento negro, o pessoal da academia já vinha trabalhando há alguns anos, não só nos espaços de construção de políticas públicas, né, como nas conferências de saúde, mas também toda uma perspectiva de diretrizes sobre saúde, incorporando todos os avanços que a gente já tinha alcançado, mas as dimensões mais complexas que tinham a ver com raça, gênero, determinações sociais em saúde. Então, na verdade, a política nasce em 2006, quando abrimos um debate profundo na sociedade, fazendo um dia de mobilização, o dia 27 de outubro, para que a política fosse aprovada como uma perspectiva importante para dentro do sistema, e o Conselho aprova essa política, e o ministro da época, então, também declara que reconhece o racismo existente no sistema e que era preciso trabalhá-lo, né? Já em 2009, a política é conciliada entre os três entes, na tripartite, e aí sim ela começa a sua operacionalização. Em tese, esses 15 anos já deveriam ter produzido resultados profundos, porque antes disso, em 2004, há um Comitê Técnico de Saúde da População Negra que vai construir os planos operativos, trazendo como marco desse trabalho o racismo institucionalizado nesse sistema. Então, aproveitando todas as dinâmicas internas do sistema, olhando indicadores, construindo metas, buscando recursos orçamentários, mas desde essa época estamos aqui, inclusive hoje, para dizer que ainda andamos muito pouco, quase nada, em termos desse processo. A gente está aqui hoje conversando sobre essa política porque muita gente, inclusive da população negra, sequer sabe que ela existe, né? E que ela é um caminho para a reivindicação de direitos, né, Ana Paula? Queria que você trouxesse um pouco quanto que tem de racismo estrutural nessa dificuldade de implementar essa lei e também o fato de, na maior parte das vezes, principalmente os profissionais de saúde, nessas portas de entrada, serem brancos, né? O que precisa ser olhado também como uma perspectiva de necessidade de mudança. Precisa haver representatividade também nesses espaços para que essa política realmente se coloque. Exatamente. Bom,
No que se refere aos serviços, os serviços eles são, de certa forma, uma reprodução da nossa sociedade. Nossa sociedade é uma sociedade racista, isso vai reverberar na assistência a essa população. Então, a dificuldade de acesso, os indicadores mostram muito isso quando a gente observa que a população negra tem indicadores de saúde que são desfavoráveis, que mostram que é uma população mais vulnerável. Quando a gente observa o sistema de informação sobre mortalidade, que tem uma completude ótima da variável raça-cor, acima de 90%, nós observamos que essa população morre mais por causas externas, mortalidade materna é muito expressiva, e isso tudo é reflexo de um pré-natal inadequado. Por vezes também, essas mulheres, elas evoluem para situações como hipertensão na gestação, questões relacionadas a infecções puerperais, que estão atreladas a uma assistência de qualidade, que por muitas vezes não ocorre. Por quê? Porque nós temos uma estrutura racista que vai impedir esse acesso. Então, a política nacional, ela veio nesse sentido de tentar trazer uma assistência adequada a essa população, vista toda essa descontinuidade que é observada. E, além das questões que são da sociedade também, por vezes no serviço de saúde, o racismo institucional é muito presente, em que a população negra ela não vai se sentir à vontade, até mesmo de acessar esses serviços. Então, como até mesmo a Lúcia disse, relacionada a que a gente caminhou muito pouco no sentido dessa implementação da política, de fato, a gente vê muito isso nos sistemas de informação em saúde a partir do momento em que nós calculamos os indicadores e nós vemos que há uma necessidade muito grande da gente avançar nesse sentido. Até mesmo na questão da avaliação desses indicadores, no monitoramento desses indicadores, de qualificar esses indicadores no sentido de entender como é que é a porta de entrada, a caracterização desses profissionais. Nós até temos o sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, onde nós temos a possibilidade de registro dessa variável, mas essa informação não é disponibilizada no Tabinete DataSUS para a gente entender como é que a população tem sido assistida, quem são esses profissionais. Então, a gente tem também uma distinção entre as categorias. A categoria médica é majoritariamente composta por pessoas brancas, a enfermagem é composta por pessoas negras, mas a gente precisa ainda qualificar esses profissionais, até mesmo na formação. A formação, nas faculdades, a gente não observa disciplinas obrigatórias que venham no sentido da formação numa perspectiva racializada. Não se discute raça e como isso tem impactado na saúde. Então, uma questão que é muito ampla. Nós temos que mudar o pensamento institucional das universidades para discutir a questão da raça, discutir a política até mesmo nesses espaços para os profissionais de todas as categorias, para que a gente consiga dar uma assistência de qualidade e abrir esse acesso a essa população. E você trouxe várias coisas aí para a gente aprofundar ao longo do programa, né? Porque são questões essenciais para a gente poder considerar que essa política de fato está implementada, né, Ana Paula? Eliana, a gente estava conversando aqui, antes de começar o programa, do quanto é importante você estar na mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde e que, pelo que eu entendi, é a segunda vez que tem uma pessoa representante da população negra na mesa diretora. Eu queria que você me dissesse o que isso significa e qual é a importância disso para que a saúde da população negra seja discutida com a seriedade que ela precisa, né? Olha, eu vou falar assim, né? Não resta dúvida que é muito importante eu estar na mesa diretora, nesse lugar de uma mulher negra na mesa diretora. Porém, isso não quer dizer que facilite esse debate. Não. O controle social, ele é o reflexo da sociedade racista, porque nós temos vários segmentos representados dentro do Conselho, por exemplo, o segmento de doenças raras, né? Tem doenças raras, população LGBT, população negra, hepatites, HIV, enfim, né? uma infinidade de representações que não interseccionalizam absolutamente. Eu vou te dar um exemplo. No Observatório da Saúde da População Negra, que foi do princípio do mês no Rio de Janeiro, estava no meu grupo um rapaz que tem um filho, um rapaz negro, com um filho com síndrome de Down. E o que ele trazia? Ele não há, nem das pessoas de síndrome de Down, uma pesquisa que diga o percentual de crianças negras com síndrome de Down. Então, se tem a impressão de que crianças negras têm menos síndrome de Down. E ele e um grupo de pais de crianças negras com síndrome de Down estão bancando uma pesquisa nacionalmente, se organizaram. Quer dizer, isso tinha que ser uma preocupação
das instituições que trabalham com síndrome de Down, né? Fazer esse recorte. E assim você tem a questão da hanseníase. Ontem nós tivemos reunião da comissão da CIP, que é a Comissão de Equidade, que trabalha o tempo todo. O nosso trabalho nessa comissão é dizer para o Conselho o tempo todo: temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Agora, né? Agora foi aprovado a saúde, a questão do albinismo, porém agora está se organizando uma coisa que já tá solicitada há um tempão. Então, como disse a Ana, essa questão do racismo passa pelo Conselho o tempo inteiro. Você tem que dizer: isso é racismo, tem que falar, tem que interseccionalizar, porque é uma questão racial, é uma questão do racismo. E você sabe que a fala das pessoas nega o racismo, né? Não, não é bem assim, né? Todo mundo concorda quando você fala que é racismo, todo mundo concorda que há o racismo, mas a prática, a mudança perante aquilo que representam, né? A questão do Alzheimer. Nós temos ela está nos assistindo aí, eu converso muito com ela e falo disso. Tá, o Alzheimer. E como é que fica a população negra no Alzheimer? Quantos são? Qual é o percentual? Como é que se acessa? Qual é o tratamento? Porque uma pessoa branca com Alzheimer, ela vai tratar do seu parente de uma maneira. Uma pessoa negra que mora na periferia não vai ter condições. Então, como é que é isso, né? Como é que a família está sempre... a família é que está dando esse apoio, que está cuidando dessa pessoa familiar, sem condições. Como é que é isso dentro da dinâmica da família, você ter uma pessoa com Alzheimer ou com demência, sem condições financeiras, sem ter acesso, e muitas vezes não sabe nem onde vai buscar acesso. Então, isso é racismo. E com essa coisa, né, de falarem do mimimi do racismo, muitas pessoas negras se recolhem, né? Fico assim, eu falo do racismo o tempo todo, né? Eu e algumas companheiras do Conselho. O tempo todo, né? Não tem como não falar. Sim. Né? Somos poucas que falamos, mas tem outras pessoas negras no Conselho que não querem falar porque tem medo que a gente fique dizendo que é mimimi. Não, não é mimimi. O racismo existe e a gente tem que falar disso sim para que as pessoas pensem, né? Tirar das suas teorias, transformar suas teorias tão bonitas em práticas. Nossa, muitas falas importantes, a gente vai aprofundar em tudo isso e realmente pensar, olhar para essa população com carinho, com a necessidade que há de realmente olhar a miúde para os contextos sociais, porque essa é a proposta do SUS, né? O SUS se propõe a olhar a saúde e a doença como algo muito além da ausência de problema de saúde, né? É olhar o contexto social e por que essas doenças são produzidas. Então, a gente tem muito o que conversar hoje. Vamos conhecer agora um pouco do histórico de construção dessa política. Uma população que representa a maioria dos brasileiros, 56%, e que lutou intensamente pela construção do SUS. Esse é o grupo de pessoas que enfrenta mais dificuldades no acesso à saúde. É importante dizer que o nosso país é racista. Essa é a primeira coisa que a gente precisa assumir. Só que o país ele sempre vendeu uma imagem de uma democracia racial. Ora, se tem democracia racial, não há qualquer tipo de situação que exclua grupos étnicos de outros. A saúde é um direito de todos e dever do Estado. Está na Constituição, uma conquista estabelecida através do exercício do controle social, mas que precisa de reforço para a garantia de 3 princípios que são básicos no SUS: universalidade, integralidade e equidade. Foi com esse objetivo que, em 2009, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Promoção da Saúde Integral da População Negra, uma batalha de diversos movimentos sociais. Denise Oliveira fez parte do grupo que liderou a luta pela construção da política. Em 2004, se eu não me engano, em 3, 4, a gente começa a ter as primeiras reuniões estimuladas pela CEPI. Destaca-se aí 3 pessoas importantes, na minha opinião, que é a professora Maria Inês Barbosa,
a pesquisadora Fernanda Lopes, a ativista social Jurema Werneck. São 3 pessoas que vão ser fundamentais para instituir uma série de processos que dialogavam Estado e movimento social. Mas essa é uma história de reparação e que tem início em séculos passados. A abolição da escravidão no Brasil ela vai marcar um momento extremamente perverso, que é o atendimento aos interesses da oligarquia rural da época, que via no Brasil uma perspectiva de atraso. E ela vai ser perversa porque ela joga os negros que estavam no Brasil naquele momento nas ruas como animais. E vamos observando que desde a abolição, e isso é importante, quase demorou 100 anos, para em 2003 a gente ter um Estado, e tem nome isso, é o primeiro governo Lula, que vai se comprometer com algumas teses e algumas reivindicações do movimento negro. Denise comenta que a primeira medida da política foi a introdução da variante raça e cor nos sistemas de informação. E isso vai ser importantíssimo para mostrar que há uma desigualdade, que ela não é especificamente do Sistema Único de Saúde, ele é só o espelho do racismo que se instituiu. Mas, apesar dos avanços, a política enfrenta desafios. Para a pesquisadora Denise Oliveira, a implementação e fiscalização das ações previstas são limitadas. A falta de financiamento e o racismo estrutural são apontados como principais obstáculos. A gente tem que, de fato, agir, né? E eu acho que esse é o desafio que a Política Nacional Integral de Saúde para a população negra tem. Ela, de fato, proteger as pessoas que entram no serviço de saúde, que são excluídas de serem atendidas porque alguns profissionais dizem que cheiram mal, ou porque tem uma aparência ruim, ou porque não conseguem atender as pessoas. Isso a gente escuta muito, mas a gente hoje tem que sair da narrativa e ir para a ação. As pessoas estão sozinhas, sabendo que existem leis, que existem várias medidas que podem ser usadas de proteção, mas elas não têm acesso. Os jovens negros ainda continuam sendo assassinados. As pessoas que entram no SUS, se são negras, continuam sendo excluídas. É isso. É isso. Esse é isso diz tudo, né, Lúcia? Eu queria passar a palavra para você. Você me falou que você queria fazer um comentário, mas eu queria trazer para você também uma fala da Denise, em que ela fala da abolição e a perversidade de um sistema que nunca perde, lembrando de um texto de Maria Alva Barbosa, em que ela fala do momento da abolição, em que a mídia da época não traz nenhum depoimento da população negra para os jornais, ou seja, essa população que era principal naquele momento, ela é renegada a uma... São ignorados, são apagados, né? E isso continua acontecendo, né? Porque a gente não vê o protagonismo sendo mobilizado da forma como precisa ser, né? E mais uma vez, é a população branca protagonizando, permitindo o avanço. É essa a imagem que tenta ser feita, né? Queria que você comentasse um pouco isso e como é que se muda uma sociedade tão arraigada num racismo profundamente histórico, né? Eu, na verdade, vou aceitar a sua provocação, porque eu queria já comentar o atual, não o momento atual. Mas eu considero que a experiência da abolição, ela não é uma experiência da população negra. A população negra já vinha buscando esse processo de libertação, a busca da libertação, inclusive a sua própria custa, a sua própria vida, né? Oferecendo a vida em troca desse processo abolicionista. Aquele é um momento político
estrutural de uma sociedade, de um país, que precisa alavancar novos processos econômicos, sociais e políticos, e que sempre considerou que esse grupo não faria parte disso. Então, não tinha como ouvir a população negra no período da abolição, exatamente porque o que permeia esse processo passa só um pouquinho entre os dedos, não necessariamente era uma intensa compreensão da inclusão de um dado grupo. Inclusive, toda a proposta, até muito recentemente, era de miscigenação, de enfraquecimento daquilo que era um problema social para o Brasil, a população negra, né? Daí essa reverência ao estrangeiro. Tem gente que acha que a sua origem é italiana, mas o que é italiano? Absolutamente nada, a não ser uma pessoa que nasceu na Itália. Mas isso vira raça, vira origem, vira possibilidade de se colocar nesse mundo como pessoas pobres que não tinham mais o que viver naquele país, que migram para outro para encontrar novas possibilidades. Aqui viram barões, viscondes, baronesas, para incorporar esses novos símbolos e possibilidades de um mundo em transformação, de um país em transformação como era o Brasil. Então, certamente nada disso faria a mudança política tão necessária como a gente admite e desejaria que ocorresse. Agora, esse é um período histórico bastante importante, porque esse país levou 400 anos para se liberar dessa política. Então, ele ganhou muito. Em 400 anos, ele enriqueceu, produziu e, até hoje, ele ainda usa a mesma matriz para manter o poder. As custas de quem? Exatamente. Isso quer dizer que o Sistema Único de Saúde, quando nasceu, também fez a mesma coisa. A ideia de universalidade, de integralidade e equidade também não levava em conta a população negra, levava em conta um sujeito, os trabalhadores, porque ela incorpora o patrimônio dos trabalhadores no seu sistema, né? O Sistema Único de Saúde era o sistema que os trabalhadores construíram para se manter com saúde. Então, essa perspectiva faz também a gente pensar que esse ideal democrático presente no sistema estava falando de um grupo, não nós. E aí, por que, então, criar uma política para isso? É claro, né? Política é isso. Você tem um jogo político e você vai construindo essa perspectiva. As forças, né? O tempo Exato. todo. Então, não é possível que a gente mude a universidade, o Congresso, não sei o quê, para ter direito. Não é possível isso. É impossível. Não se trata de formação. Se trata de política. Como a gente estabelece direitos de um grupo que permanece contribuindo com essa sociedade, que atua politicamente nesse campo diante de tanta violência, de tanta iniquidade, né? Essa que é a questão. Por isso a política não pega. Ela não pega porque tem gente despreparada. É porque ela faz parte desse processo impedir qualquer alavanca que faça a mudança. Né? Exato. E aí eu te digo mais, o sistema conhece tudo, o sistema sabe lidar muito bem com essas questões, né? Eu costumo dizer que... Tá ali, olha, louca, calma aí. Concordando com tudo. Eu costumo dizer que quando alguém ganha um tiro na barriga ou um tiro no peito e entra no sistema, a primeira coisa que o cara vai fazer, ele vê um tiro no peito. Ele não vai correr para fazer densitometria, qualquer outro, ele vai abrir, vai tirar o que está ofendendo aquele corpo, consertar e deixar lá. E vai aplicar tudo o que conhece e sabe quando faz para aquele corpo sobreviver. Então, as medidas, os processos, as dinâmicas da saúde estão postas. Agora, quando ele vê esse corpo negro, tudo muda. Porque esse corpo, ele vai olhar a ficha, vai querer passar um raio-x para ver se a bala foi para a esquerda ou para a direita, ou não vai fazer nada. Vai esperar o corpo findar a vida para que diz, sinto muito, morreu, né? Esse é o racismo institucional. Vidas que valem menos e vidas que valem mais. Claro. Então, sob o meu ponto de vista, requer voz ativa, requer posicionamento político
para fazer as mudanças. E elas são nítidas, são simples. Eu não preciso pegar todos os agravos. Se eu pegar um só, tuberculose nesse país, já diz qual o sentido da dimensão política que o sistema atribui a alguém que em 2024 vive com tuberculose. Por quê? Porque a tuberculose é uma representação muito contínua da determinação social em saúde. Né? Não é porque o cara é pobre que ele tem tuberculose, é porque ele vive iniquidades que são insuperáveis, né? Insuperáveis. Muitas e diversas. Exato. Né? Mesmo que o sistema tivesse um médico especial só para ele ainda morreria de tuberculose. Então, há aí uma leitura sobre o sistema de sua perfeição, que não leva em consideração aquilo que a gente está... já vou acabar. Aquilo que a gente está propondo como ideia de política de saúde da população negra. O que é? É estabelecer que, além desses agravos, existe, na aplicação do sistema, outros indicadores que ela não leva em conta, que é a qualidade, a disponibilidade do serviço, o acesso, a acessibilidade. Se isso não está disponível, e a gente sabe que existe essa disponibilidade, essa população vai continuar morrendo. E diga-se de passagem, nenhuma política, nem quando virou lei, em 2011, foi capaz de transformar o sistema e dizer aqui você precisa aplicar estas diretrizes, e que, diga-se de passagem, nasceram antes disso tudo. No final da década de 1990, Luísa Barros junta todas as figuras desse campo, do meio acadêmico, dos movimentos sociais, para construir as primeiras diretrizes da política, que foi o que deu o pontapé inicial para esse processo. E essas diretrizes, até hoje, têm valor, mas não são levadas em consideração. Tem que mudar estruturas, né? Eliana, fala com a gente, você estava aí, nossa, gesticulando, e maravilhoso te olhar, reagindo. A tuberculose, e eu vou trazer a dengue, né? Chega nesse período a dengue, o mosquito da dengue. Mas como é que eu vou acabar com o mosquito da dengue? Trazendo saneamento básico. Tendo saneamento básico, limpando os rios, limpando as valas, né? Trazendo saneamento para esses lugares insalubres. Quem está no lugar insalubre? A população negra. Então, você não tem a preocupação que deveria ter com a dengue. Você tem os terrenos abandonados, um acúmulo de lixo, é só você sair pela cidade, né? E qualquer cidade, eu hoje em dia moro em Curitiba, e não é diferente, que essa história de Curitiba europeia é mentira, tem nada de europeia, é igualzinho acontece cidade, os bairros de classe média alta, classe média e a periferia, ponto, está encerrado. Então você tem, aí chega a dengue, porque a dengue está lá no lugar dos pobres. E as medidas que começam a surgir por conta da dengue é porque o mosquito já está chegando no lugar deles, né? Onde estão os brancos, onde está a classe média. Aí você tem outras medidas para a dengue. Mas enquanto a dengue está lá nos espaços insalubres da pobreza, da população negra, ninguém se preocupa com a dengue. O problema da dengue é o saneamento básico. É isso que a Lúcia está dizendo, né? Enquanto a tuberculose ficar ali entre nós... Agora, na hora que tiver um surto de tuberculose e começar a classe média ficar tuberculose, aí nós veremos outras soluções. Que isso é que está posto o tempo todo. E é isso que a gente tem que falar aqui no Conselho para os companheiros o dia todo, entendeu? Em todas as discussões que pudermos. pudermos. Que racismo não é mimimi, racismo é o nosso cotidiano. É real. Né? E eles não entendem, né? Que quando você fala disso, essa fala que a Lúcia teve, né? De olhar para essa população, porque acontece esse não acesso, você está obrigando, como diz a companheira, a branquitude a pensar no lugar de privilégio que eles sempre viveram. E aí você ainda vai escutar, mas eu conheço muito branco pobre. Branco pobre não é preto pobre. Sabe? Não me venha, né? Eu não vou ficar aqui entrando na Olimpíada da desgraça. É uma Olimpíada da desgraça. Se você bobear, começa a pipocar durante o conselho, durante o debate, porque eu conheço não sei quem, eu moro também, eu também nasci pobre. A Lúcia traz uma coisa muito boa, muito perfeita historicamente, né? Eu sou formada em História,
que é essa coisa, né? O cara vem da Itália, que está morrendo de fome na Itália, a Itália não quer, porque existia um projeto na Itália de transformar a Itália num top de linha, que fosse o sul da Itália se igualasse ao norte da Itália, que é onde está a elite, e manda todo mundo para o Brasil. O cara chega aqui, ganha terra, e aqui ele vira barão, não sei o quê, e os brancos descendentes de italianos, né? Lá poloneses, ucranianos e alemães, né? E como é que chegaram aqui? Ana Paula. É disso que a gente precisa estudar mais história, é só isso, fechando. Duas aulas, assim, né? Sou pura gratidão, porque ouvir vocês é realmente trazer um contexto histórico super importante, a questão das doenças que são ditas como se fossem específicas ou majoritariamente da população negra. Isso, para mim, é uma provocação que eu estou aqui ansiosa para te trazer. Temos uma participação da audiência, Ana Paula, mas eu preciso encerrar esse bloco, a gente já passou um pouquinho, a gente volta no próximo bloco com essa pergunta para você. E no próximo bloco a gente mostra o seminário sobre o Observatório de Saúde da População Negra. A gente já volta, não sai daí. Sala de Convidados está de volta, conversando sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde Integral da População Negra. Comigo no estúdio para essa conversa, Lúcia Xavier, coordenadora da ONG Crioula. Também no estúdio com a gente, Ana Paula da Cunha, enfermeira e doutora em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz. E participando da conversa remotamente, Eliana Emetério, conselheira e integrante da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde. Ana Paula, eu guardei uma pergunta para você da nossa audiência. Nosso telespectador Rodinei toda semana participa aqui com a gente, sempre quando tem programa ao vivo. Obrigada, Rodinei. Beijo grande para você, estava com saudade. Eu vou só resumir muito a pergunta que ele mandou, porque é muito longa. Vou trazer o finalzinho dela, porque eu acho que entra na discussão que a gente estava sobre as doenças que são predominantes da população negra e o quanto que a gente tem uma cultura de citar isso como uma verdade, reproduzir isso como uma verdade, sem olhar os determinantes sociais da saúde, né? Então, ele termina dizendo assim, principalmente quando falamos em atendimento pelo setor público, onde predominantemente essa população é atendida, e até por obrigação ética, temos que eliminar esses preconceitos e discriminações e focalizar nas especificidades fisiológicas dessa população para melhor tratamento. Então, essa discussão de doenças que são fisiologicamente mais comuns na população negra e que hoje a gente sabe que a maioria delas, se não todas, tem um contexto social muito grande. Por exemplo, os negros sofrem mais infarto. Sofrem mais infarto ou vivem uma conjuntura que leva a problemas coronarianos com mais frequência, de estresse, de má alimentação, de má condições de vida. O que a gente tem de dados sobre isso? Então, nós temos diversos sistemas de informação em saúde no Brasil. Desde 2017, há a obrigatoriedade da variável raça-cor nesses sistemas, do preenchimento, né? Mas existe também uma necessidade da gente explorar melhor essa variável, né? Há uma dificuldade nesse sentido de monitoramento, de avaliação delas. E também o que chama muita atenção é que a gente tem um sistema de informação da atenção primária, em que há uma obrigatoriedade do registro da ficha de cadastro individual no eSUS com a variável raça-cor. E a gente não tem a disponibilização desse dado, então a gente não consegue entender como é que essa dinâmica tem acontecido. E também nesses sistemas a gente consegue acompanhar os atendimentos dessa população, consegue identificar quais são os agravos que são mais incidentes, mas não ocorre por acaso de, por exemplo, ter um maior índice de infarto, uma incidência maior de infarto. Mas que está contextualizado dessa estrutura que nós vivemos. Então, não é porque é uma questão fisiológica, é porque a gente precisa de uma assistência à saúde que leve em conta outras questões que foram muito bem aqui dialogadas com a Lúcia, com a Eliana, para indicar o que nós precisamos fazer nesse contexto. Da questão do racismo, de como isso tem impactado até mesmo na assistência à população e por isso nós estamos dialogando aqui sobre a política. Muito
importante. Vamos trazer uma segunda reportagem. A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Ministério da Saúde, realizou o seminário sobre o Observatório de Saúde da População Negra. O evento debateu a criação de um marco conceitual e estrutural para o novo observatório que tem como objetivo apoiar a política nacional de saúde da população negra. O que é preciso para garantir acesso da população negra à saúde pública? Que estratégias são necessárias para combater o racismo na saúde? De que maneira construir novas diretrizes coletivamente? Essas e outras questões foram debatidas durante 2 dias no seminário Observatório de Saúde da População Negra, Perspectivas para uma Construção Coletiva. Realizada em outubro no Rio de Janeiro, o seminário é mais uma etapa da construção de um observatório que visa fortalecer a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, implementada em 2009. O seminário sobre o Observatório de Saúde da População Negra reuniu pesquisadores, usuários do Sistema Único de Saúde, representantes da sociedade civil e movimentos sociais. O encontro teve como objetivo definir o marco conceitual e estrutural do observatório, buscando fortalecer ações voltadas à equidade racial na saúde. Para Luiz Eduardo Batista, assessor para a equidade racial em saúde do Ministério da Saúde, o seminário reafirma o compromisso da pasta com o combate ao racismo na saúde. Então, nós vamos, nesses 2 dias, fazer uma discussão com essas pessoas para ver como é que pode ser construído um observatório que dê resposta a essas necessidades que gestores, profissionais, pesquisadores têm sentido a necessidade de melhor divulgação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Sempre é um desafio esperar que a gente consiga fortalecer e potencializar esses processos de trabalho. Não é algo fácil, é complexo, tanto que o seminário para a criação do observatório é uma das etapas, mas a gente tem avançado muito, mas principalmente essa dedicação no estudo do que significa ser pessoa negra e ter saúde no Brasil. Divididos em salas com nomes de personalidades negras como Abdias Nascimento e Conceição Evaristo, os integrantes debateram blocos temáticos em conjunto, abordando saberes e práticas. Assim, eles buscaram colaborar a partir de suas experiências e trajetórias na saúde pública. As perguntas norteadoras, têm nos auxiliado a pensar, em como esse observatório vai funcionar, mas também a idealizar, uma maneira que seja ideal, funcional e também que agregue, os anseios do que o movimento, do que os movimentos negros precisam e também do que as gestões, precisam também para poder executar uma saúde da população negra que seja de boa qualidade e que também esteja pública para todas as pessoas. A gente tem que ouvir a gestão e conversar enquanto entidades do movimento e apresentar o que nós estamos esperando e como é que a gente pode ajudar para que se concretize exatamente esse grande projeto. Sem uma sociedade que não discuta racismo, não vai chegar a lugar nenhum. Após as reuniões, os integrantes do seminário apresentaram os resultados dos debates com estratégias para combate ao racismo na saúde e ideias de comunicação para fomentar a promoção da equidade na saúde pública. Ana Paula, você participa do observatório, Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse evento, como é que você percebe a consolidação desse observatório e a importância dele. Bom, o seminário ocorreu no início de outubro e muito relevante ter a participação de diversos setores, de representantes dos movimentos sociais, representantes da sociedade civil, pesquisadores, trabalhadores do SUS, usuários do SUS, para discutir o modelo conceitual e também de estrutura desse observatório. É importante que a gente consiga
capitanear essas vozes de forma que a gente consiga construir um observatório que venha atender a população negra, venha atender aos gestores, venha atender a sociedade como um todo, para que a gente consiga, de fato, monitorar. Então, foi um momento muito rico, onde diversas pessoas ali construíram, discutiram, foram discussões muito ricas nesse sentido, para conseguir fazer essa construção de uma maneira coletiva e não ficar algo muito preso à academia que por vezes não vai atender a essa real necessidade. Então, esse observatório ele tem como esse objetivo de fortalecer a Política Nacional de Saúde da População Negra. Então, é importante que a gente consiga escutar o que é, de fato, a necessidade, né? Ana Paula, deixa eu até trazer mais uma voltinha aqui do Rodinei. Ele encaminhou mais uma mensagem para a gente, pedindo para eu dar especificamente, ele fala sobre a propensão à anemia falciforme. A anemia falciforme, especificamente, é uma doença predominante entre a população negra. Como é que isso é tratado dentro da política? Como é que você vê essa propensão a essa doença? Eu não sei nada sobre a anemia falciforme, então, assim, só repassando, em que medida é uma doença específica de uma determinada população e o quanto de determinação social tem nela? Bom, a política pontua sobre a questão da anemia falciforme. Nós temos diversos estudos que dialogam sobre isso, que falam sobre a questão da determinação na população negra e essa ocorrência, e de como nós precisamos fazer esse acompanhamento. Algumas secretarias de saúde têm tem GTs, grupos de trabalho para acompanhamento da questão da doença falciforme. Então, a gente tem essa ampla gama de discussões sobre isso. E essa atenção, acho que... Eliana está querendo falar, né, Eliana? Conta pra gente como é que é essa questão. Eu quero só, em relação à anemia falciforme, eu tenho dito, né, é uma doença predominantemente da raça negra. Agora, mas no começa de novo, por favor. A gente ficou sem seu som, começa de novo, por gentileza. Pode falar. Embora a doença falciforme seja predominantemente da raça negra, durante um seminário em Londrina, na Universidade de Londrina, a doutora que trabalha diretamente com a anemia falciforme, ela cuida dos pacientes falciformes, ela levou o menino um menino louro, de ascendência polonesa, quer dizer, ele era uma criança loura, de olhos azuis, você olhava, ele era totalmente louro, e ele quase morre porque ninguém imaginava que aquela criança loura fosse falcêmica. Ele era falcêmico porque ele tinha uma ascendência negroide. E eu tenho usado isso como exemplo, inclusive, do conselho. Sabe? Atenção, atenção, brancos brasileiros que têm avó preta, né? Cuidado, porque vocês podem ser brancos falcêmicos. E isso não passa pelas pessoas, né? Essa coisa de ser uma pessoa branca com anemia falciforme. O menino ficou sem diagnóstico, porque como ele era uma criança loura, o médico que tratava do quadro não imaginava que ele fosse falcêmico, foi essa doutora, que era do corpo do Hospital de Clínicas lá de Londrina, e ela traz isso. É preciso que a população branca, com essa ascendência negra, essa coisa, minha avó era preta, meu bisavô era negro, não sei o quê, ele também pode ser um branco falcêmico devido à questão genética. Era só isso que eu queria... Eu queria complementar essa fala tanto de Eliana quanto de Ana, para dizer que ela é prevalente na população negra, ela não é predominante. E essa perspectiva da prevalência a torna muito importante porque ela é o símbolo do racismo institucionalizado no Sistema Único de Saúde. Ela tem um diagnóstico de mais de 100 anos, mas tem baixo investimento em pesquisa, baixo investimento em aplicação de insumos e de novas tecnologias, por exemplo, como a exemplo das células troncos. Então, na verdade, ela é só um símbolo muito importante do quanto se demorou a tratar desse problema. É em 1995 que surge um primeiro grupo que vai levantar esses estudos, apesar desta doença já ser reconhecida no rol das doenças brasileiras. E essa dinâmica de começa o programa não se estabelece em todos os momentos da vida humana, isso tudo traz essas implicações que a Eliana está trazendo. Ela precisa ter o teste do pezinho em todas as regiões, precisa ter algum tipo de aplicação de insumos que fogem a essa estrutura, mas eu queria só reforçar que o que a gente usa de
estudo pesquisa são os dados colhidos no sistema. O nível de aplicação de recursos para pesquisa, pesquisa clínica, pesquisa de trajetória de atendimento, pesquisa sobre uso de medicamentos, no caso da população negra, são muito baixos. E em algum momento nem existia. A própria doença falciforme vai ganhar seus primeiros recursos no campo da hematologia já em 2006, 2008, com muito esforço do Comitê Técnico de Saúde da População Negra, para que esse recurso chegue a essas instâncias de pesquisa clínicas, né? Especialmente clínicas. Então, na verdade, o que a gente consegue saber é contagem, né? Tem mais negro sofrendo disso, daquilo, mas pesquisa mesmo, será que há componentes genéticos em tudo que a gente vive? São raras as pesquisas. Será que é só determinação social? Também são raras pesquisas, porque mesmo os grandes marcos das pesquisas, como o ELSA, etc., não levam essa questão como um marco dos seus estudos, não trazem a base para esse processo. Agora, não podemos deixar de levar em consideração que ela é um símbolo do racismo institucional, como a morte materna. A displicência com a saúde da população negra, sem dúvida. Queria trazer uma outra questão para você, Lúcia. Assim, Sérgio Aroca, no discurso de abertura da 8ª Conferência Nacional de Saúde, ele diz que é impossível ter saúde com medo. E a população negra no Brasil vive com medo. Vive em territórios que vivem em guerra. O Estado está em guerra contra os territórios da população negra. Em que medida a política trata disso de alguma maneira, entendendo que uma população com medo é uma população com uma saúde mental absolutamente impactada, e a saúde mental impacta todo o sistema imune, né? Claro. O que a política traz inicialmente é a ampliação da dimensão da equidade no campo da saúde. E ela vai trazer o racismo como a base, eu diria, a barreira do impedimento ao acesso à saúde, e isso olhando do seu ponto de vista do sistema, daquilo que o sistema tem produzido, qualidade de medicamento, atenção à saúde, disponibilidade de serviços, novas tecnologias. Ela ainda não fala necessariamente de que mudanças sociais são necessárias para impedir que a população negra fique mais vulnerável, social, individual ou programática, né? Nesse campo, especialmente da violência. Mas se a gente leva em consideração que o racismo é a base do modo de viver da população, é ele que vai informar como a gente vai nascer, como a gente vai viver, como a gente vai morrer, né? Frase da famosa Fernanda Lopes. Isso significa que quanto maior os níveis de vulnerabilidades, pior a saúde dessa população. E nós estamos falando hoje da violência armada em todos os campos, institucional e não institucionalizada. Nós estamos falando da fome, que ainda é um aspecto importantíssimo. Nós estamos falando da falta de saneamento básico, acesso à água potável. Nós estamos falando de questões climáticas, que pode não estar descrita na política, mas se apresenta hoje como uma barreira importante para a qualidade de saúde. Isso quer dizer que se essa política, depois de quase 20 anos, não conseguiu ainda estabelecer internamente um processo que leve em conta que esta população, né, e se a gente for olhar só mulheres, 62 milhões de pessoas, enfrentam problemas graves na sociedade brasileira, mas tem como o sistema, o único modo de cuidar da sua saúde, e ele se prontifica a fazer controle dessa população, mediar os conflitos que essa população vive, isso significa que ele precisa mudar. E ele precisa mudar rápido. Primeiro porque ele é fatiado, primeiro porque ele é disputado, segundo porque nós não temos para onde ir. Né? Nós não somos a maioria em planos de saúde, nós não temos recursos disponíveis para comprar seguros de saúde, então nós precisamos que o sistema único seja integralmente universal, integralmente integral e integralmente equânime, para que a gente possa equilibrar aquilo que as determinações sociais em saúde empurram
para a perda da saúde, né? E ainda encontrar esses novos desafios. Então, mesmo as novas tecnologias usadas na saúde ainda não estão à nossa disposição, porque nem todos nós temos acesso à internet, a equipamentos com qualidade, a privacidade para fazer uma telesaúde. Então, todos esses aspectos estão na mesa hoje do debate. E é por isso que é importante a gente lembrar que fortalecer o sistema não é criar mecanismos internos para nada. É exatamente pegar o que tem e promover ações que cheguem no cotidiano. Isso que fala Denise, é fundamental. A população está sozinha. É ela que tem que fazer todo o arranjo político a gente viu isso, né? para conseguir. A mobilização dessas populações em seus territórios. E ela está muito sozinha na hora de buscar sua saúde. Até porque hoje o direito à saúde ele não é mediado só pelos conselhos, ele é mediado nesses territórios por forças armadas, por milícias, por fisiologismos, e muitas vezes uma consulta custa um voto. E se a gente não olhar esses aspectos com uma lente bem limpa, nós vamos achar que o problema é, bom, eu instituí aqui um observatório, eu instituí aqui botei a Eliana lá na mesa diretora, está resolvido. A burocracia está toda ali, isso, né? Mas a resolução... E para finalizar, é que a gente precisa lembrar que tem um aspecto importante que as autoridades deixam de lado constantemente. A Política Nacional de Saúde Integral é uma lei. Ela não é só uma política que os interventores da saúde podem ou não aplicá-la, pôr ou não dinheiro. Ela é uma lei, ela faz parte do Estatuto da Igualdade Racial e ela deveria ser cumprida a despeito de qualquer outro entendimento que se tenha no sistema. Isso deveria ser responsabilidade da dona Anísia Trindade, botar esse sistema a operar aquilo que a lei diz, mesmo sabendo que o tempo passa, que as coisas modificam, que é necessário também renovar esses aspectos de importância que a lei já traz, mas que agora vão se somar a outros, como a questão climática, como a questão das discapacidades, que cada vez está muito presente entre nós, muito nítida entre nós, e, sobretudo, do futuro. O que vai nos reservar o futuro diante das transformações que o mundo vive, sabe? E a gente vive muitas guerras e é preciso lembrar disso todo instante para poder pensar qual vai ser a saúde daqui a pouco. Pensar e levar isso em consideração, né? Super importante. Claro. A gente está no finalzinho do programa, queria ainda ouvir Eliana e Ana Paula para a gente fechar. Ana Paula, primeiro, assim, queria te deixar à vontade para uma fala final e, assim, você trouxe a questão dos dados e o quanto que é importante ter dados específicos sobre a população negra e suas interseccionalidades, né? Porque é a criança negra, é o idoso negro, é o homem negro, a mulher negra, cada um com muitas especificidades, né? E os dados podem alimentar para a política ser fortalecida e implementada de fato, né? Sim. Até complementando o que a Lúcia trouxe, que a gente tem as contagens dos dados, né? A gente precisa refletir o dado, né? Isso que ela trouxe é muito importante, de trazer outras pesquisas. Nós temos um volume muito grande de dados no Sistema Único de Saúde, com o registro de raça cor, mas a gente precisa olhar de uma maneira crítica. Não é dizer qual foi, se a incidência foi maior ou menor, mas dizer isso criticamente e dar nomes. O nome disso é racismo. O que está acontecendo é o racismo. Eu preciso também compor com outras pesquisas, com outras formas de acompanhamento. Então, não olhar o dado pelo dado. E isso precisa também estar naturalmente no trabalho do gestor de saúde, que por muitas vezes olha um dado apenas por sexo, por faixa etária, não racializa esse dado, não consegue fazer planejamento em cima desse dado. E dessa forma a gente consegue, observa que a gente está tendo reflexos de não considerar o que necessariamente a gente precisaria para a gente mudar ou tentar ajudar a mudar um contexto, né? Levando em conta que é algo muito maior, é muito mais complexo e o dado ele não vai resolver tudo, mas ele vai sinalizar muita coisa. Então, trazer uma análise crítica desse dado, trazer as questões do entorno, dizer, por exemplo, o que a Eliana trouxe da dengue, é um racismo estrutural, o racismo ambiental, é o que está ali compondo os nossos indicadores de saúde quando a gente utiliza a análise pela raça-cor. Então, olhar o dado de forma crítica.
Eliana, eu tenho aí um minutinho para palavras finais suas. O que você percebe como conselheira, estando na mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde, como o futuro dessa política, né? E com que força ela hoje se coloca para poder seguir adiante e avançar de fato, né? Olha, ela se coloca agora, nós estamos passando esse momento depois de 6 anos, estamos retomando, né, as políticas, mas o desafio ele é diário. Exemplo, né? Aqui dentro do Ministério da Saúde, criou-se uma política interministerial, quer dizer, dentro do Ministério, entre as secretarias, que todas as secretarias tinham que falar da saúde da população negra e falar do racismo estrutural. Ontem nós fizemos uma reunião, o que nós dissemos para o Luiz? E cada secretaria do Ministério tem que ter uma pessoa para definir isso dentro da própria secretaria, porque não adianta. Não, as secretarias do Ministério agora vão discutir o racismo institucional e a saúde da população negra. Que pessoa? As secretarias. Que secretaria? Quem é a pessoa dessa secretaria responsável por esse debate interno? Porque senão, eu falo hoje com a Lúcia, amanhã eu vou lá na mesma secretaria, a Ana me responde, não sabe o que a Lúcia falou e você não consegue construir nada. E isso são as novas maneiras do racismo. O racismo, ele se redimensiona todo dia, se renova, todo dia. Você nunca encontrou pessoas tão solícitas, né? Quando você senta para falar de racismo, todo mundo é muito solícito, né? Todo mundo entende tudo, né? E ninguém faz nada. É isso que a gente tem trabalhado muito no Conselho, dentro do debate do Conselho, trazendo da maneira, como é que eu vou dizer, uma maneira que traga consciência, né? Consciência com essa sensibilidade, que todo mundo é muito sensível, todo mundo é muito solidário. Então, se você é tão sensível e solidário, está na hora que você modifique a sua prática em relação a essa população que continua sem acesso a esse direito ao SUS, né? Gostei muito da fala da Lúcia, quando ela fala dessa construção do SUS para todos, mas esse para todos não está incluindo a população negra, e é bom que foi muito boa essa fala da Lúcia, porque quando é uma coisa que a gente escuta, saúde é para todos. Saúde é para todos como? Né? Como vai atingir todos e que todos são esses? Então, aqui no Conselho, o trabalho da gente é incansável, né? Não há uma reunião ordinária que não se fale em racismo. É impossível. Qualquer mesa que apresente lá a sua política, o seu debate, você tem que levantar o dedo e dizer: eu quero falar que está faltando a discussão racial, está faltando a pesquisa está com recorte racial. Você tem que marcar essa questão todo dia, né? Todo dia você tem que dizer: olha, vocês precisam pensar. É um trabalho inesgotável. Que bom que você está fazendo esse trabalho. Para mim, por muito tempo ainda. Que bom que você está fazendo esse trabalho, e todo branco precisa sair de seu lugar de privilégio e também falar disso, né? Isso também é uma discussão que precisa ter a participação da população branca, porque sem branco não há racismo, né? Então a gente precisa puxar esse assunto também e ouvir o que a população negra tem a nos dizer sobre como a gente pode contribuir, né? Enfim, quero agradecer muito essa aula de cada uma de vocês sobre como é que está caminhando essa política. Espero que avance, porque a saúde integral da população brasileira depende de que todos tenham acesso. Enquanto todos não tiverem acesso, não há saúde integral para o país, né? Muito obrigada a cada uma de vocês. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos parceiros, nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, entra lá no site do Canal Saúde, você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então não perde o nosso próximo programa. Canal Saúde, há 30 anos construindo cidadania. A gente se vê.